Boa noite, gente! Estamos iniciando a nossa terceira live, sejam muito bem-vindos. Hoje teremos mais uma ministração da parte do Senhor, espero que Deus venha falar fortemente contigo. Minha mãe estará orando e logo em sequência estarei dando a continuidade, ok? Vamos lá? Maravilhoso Deus e soberano Pai, Senhor Jesus querido, ó Deus, mais uma vez, meu Senhor Jesus, graça te damos a Ti, ó Pai, por esta oportunidade, meu Senhor, a qual o Senhor nos concedeu, ó Deus, nesta noite, Pai. Senhor Jesus querido, obrigada, meu Senhor Jesus, ó Deus, a qual o Senhor Jesus querido colocou diante da Tua presença, Senhor Jesus, ó Pai, diante de Ti, meu Pai, a Tua palavra, Senhor Jesus, a ser ministrada nesta noite, Papai querido, Pai amado, Senhor, possa abençoar a vida, Pai, Senhor Jesus querido, do outro lado, Senhor Jesus querido, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, Senhor Jesus querido, que a palavra possa ir de encontro de uma forma especial, ó Pai, para as vidas, Senhor Jesus, ó Pai, do outro lado, ó Deus, venha falar fortemente através da Tua filha, Pai, Senhor Jesus querido, ó Deus, meu Pai, abençoa, Pai, Senhor Jesus querido, a Tua filha, Pai, Senhor Jesus querido, a Tua vai ministrar a Tua palavra nesta noite, meu Pai, Senhor Jesus, que o Senhor possa, meu Senhor Jesus querido, Deus e meu o Senhor Pai, é Deus que Jesus alcança querido, essas Deus, vidas. meu Senhor Jesus, O Senhor ó é Pai, Deus que alcança, vem, papai, falar, em nome do Senhor Jesus em cada Cristo, meu Senhor coração, Jesus Senhor. querido, A em mensagem, nome de Senhor, não Jesus é Cristo, minha, Pai. a mensagem Oh, é Senhor sua. Jesus, obrigado, Em meu nome Senhor do Jesus, Senhor ó Pai, Jesus, por esta Pai. oportunidade Sim, ó a Deus. qual o Senhor Venha está nos falar, dando venha nesta bradar, Senhor, noite, no Pai, coração em de nome do cada Senhor um. Jesus, e Em abençoa nome a Tua de filha, Jesus, Pai, na ministração Pai. da Tua palavra, Em nome Senhor. de Jesus, Desde já nós te Pai amado, agradecemos, Pai te querido. glorificamos, te exaltamos o Teu nome, Pai. Amém. Amém, Senhor. Amém. Jesus. Eu convido você que está com a sua Bíblia a abrir no livro de Isaías, de capítulo 43, verso de número 13. Livro de Isaías, capítulo 43, verso de número 13, que diz assim: ainda antes que houvesse o dia eu sou, e que ninguém possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Isaías nasceu em Jerusalém por volta de 756 a.C. Ele pertencia ao reino de Judá. O filho de Amós, não o profeta, no caso aqui Amós, segundo a teologia, ele tinha um grau parentesco com o rei Uzias. Isaías era casado. A narrativa não nos conta quem de fato era a sua esposa. A única coisa a qual sabemos é que a sua esposa era chamada de profetisa por ser casada com o profeta Isaías ou porque possuía o mesmo dom de profetizar. Isaías e mais sua esposa, eles tiveram 2 filhos, cujos os nomes tinham significados proféticos, do quais eram um resto volverá, o segundo um rápido despojo, presa segura. Os 2 nomes referem-se ao julgamento na época a qual o rei Uzias foi morto, que foi em 739 a.C. O seu ministério se estende nos 2 reinados, nos reinados de Jotão, Acaz e Ezequias, o qual esse último faleceu em 686 a.C. O profeta, e que tipo era o profeta Isaías? O profeta Isaías, ele era um homem, segundo o próprio livro, que ele amava Deus, ele buscava, era um homem que buscava cada dia mais se aproximar e tinha Deus muito próximo dele. Era um homem do qual ele era corajoso, ele era destemido e ele, mesmo diante do que estava acontecendo naquela época, porque naquela época tanto o rei Nabucodonosor já havia invadido e tirou uma boa parte do povo, levando a cativos dentro para a Babilônia. E ele levou a boa parte do reino de Israel, mas o profeta Isaías ficou no meio deste caos, porque ele pertencia ao reino de Judá. E ele então
proclamava o evangelho a essas pessoas que estavam dentro desse território. E ele proclamava e ele buscava e levava a mensagem para essas pessoas para que se voltassem aos princípios da palavra de Deus, porque ele já tinha desviado o seu coração do Deus Todo-Poderoso. E é nessa época que o profeta Isaías, Deus o chama com o seu ministério de levar a mensagem. O profeta Isaías era um homem que enfrentou líderes religiosos, ele enfrentou reis, ele enfrentou os falsos profetas, tudo para falar a verdade do evangelho, para que não distorcessem, mas se levasse ao Deus Todo-Poderoso. O profeta Isaías foi um homem do qual Deus levantou no meio de um caos, a qual Jerusalém estava vivenciando, um povo que já havia seu coração corrompido e estava adorando os falsos ídolos, adorando os falsos deuses, e já tinha se esquecido quem era Deus de verdade, já tinha se esquecido da verdadeira palavra de Deus, ele já havia se esquecido quem é que tinha tirado aquele povo do Egito, eles haviam esquecido que Deus não abandonou, mas eles o abandonaram com as suas paixões efâmias, com os seus pecados, e se entregando a cada dia aos deuses e muitos outros, aos deuses os falsos profetas, e se curvavam diante deles, esquecendo quem era Deus da sua própria vida. Agora o profeta Isaías é um homem que vai contrapartida dessas pessoas para dizer a eles sobre o pecado e sobre a vinda de Jesus. É ele agora que ele agora está se levantando no meio desse povo para proclamar o evangelho. O profeta Isaías, ele vai descrever que no meio deste caos, ele começa descrevendo para as pessoas sobre a cegueira que elas se encontravam, e ele assemelha a cegueira dessas pessoas e os ouvidos tampados como se elas fossem como uma vinha brava, pessoas como se estivessem no trabalho de parto. Grande era a dureza do coração dessas pessoas se voltassem contra os princípios da palavra de Deus. Agora Deus começa então a levantar, e levanta o profeta Isaías, um homem corajoso, um homem destemido, um homem que não olhou a circunstância da qual ele estava vivendo, mas um homem que buscou se colocar diante de Deus e falar do evangelho. É um homem que nunca temeu o Deus que ele tinha. Era um homem que se levantou no meio daquele reino para falar a verdade, porque ele já tinha se voltado a Deus. Mas Deus levantou o profeta Isaías, um homem corajoso, um homem destemido, um homem que não tinha medo, um homem que colocou sua segurança em Deus e foi até aquele templo proclamar, falar o verdadeiro evangelho que muitos não estavam mais falando, muitos não estavam pregando. Aquele povo que sabia quem era Deus, mas não vivia adequadamente ao evangelho do qual ele sabia. Era um homem eram pessoas que conheciam o evangelho, mas não viviam de acordo ao evangelho. E o profeta então Isaías é justamente nessa época que ele começa a pregar, e ele prega até coloca com uma túnica. Eles simplesmente estavam com uma tanga para que chamasse a atenção das pessoas e invocasse o quão cegas, o quão surdas elas estavam diante daquela situação. E ele não temeu. Muitas das vezes você tem um chamado de Deus sobre a sua vida. Deus já tem colocado nas suas mãos para fazer a obra, mas você tem olhado para homens, você tem olhado para as pessoas, você tem olhado para situações, o seu foco tem se desviado do que Deus te chamou diante da circunstância que você se encontra. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando Deus te chama, é Ele que te capacita, é Ele que vai te ordenar, é Ele que vai te direcionar. Então não tem o porquê temer. Quando nós tememos o homem, nós estamos dizendo para Deus que ele não vai nos ajudar, que só ele não é o suficiente, que só ele não tem como as coisas dar certo, porque se olha a sua volta, é pessoas que se levantam, é o diabo que se levanta de um lado. Ei, mas deixa eu dizer uma coisa para você, quando tudo isso acontece, é sinal que tá dando certo e que Deus está agindo e a sua vitória está chegando. Não é para você parar, não temas, porque Jesus, ele é
contigo. Não temas, porque Jesus, ele não te abandonou. Não temas, porque Jesus, ele é o único que pode te livrar do meio dessa situação e o nome dele ser glorificado sobre a sua vida. Quem você está temendo hoje? O homem ou o Senhor? Isaías, ele não temeu reis, ele não temeu os líderes religiosos, ele não temeu os falsos profetas, ele não temeu a opinião pública diante daquela situação, porque acha que foi fácil ele se levantar, ir lá e falar o verdadeiro evangelho, pregar sobre o pecado para que as pessoas se arrependessem. Não, muitos foram quem criticaram ele, criticaram muito. Muitos se levantou contra o profeta Isaías, mas ele não temeu, ele não redou o pé, ele não voltou atrás sobre o que Deus tinha chamado, porque ele se colocou diante de Deus. Quando você se coloca diante de Deus, não importa quem se levante contra você, quem se levanta contra o seu ministério, porque Deus é contigo, e se ele é contigo, é ele que vai te sustentar, e não importa quem se levanta, porque quem se levanta contra você está se levantando contra ele. Então, deixa que Jesus o trabalhe por essas pessoas, deixa que Jesus trabalhe por você, simplesmente faça o que tem que ser feito sem olhar para um lado, sem olhar para o outro, mas olhar para o alvo que é Cristo. Não temas, não devemos temer, porque a partir do momento que nós tememos o que Deus tem sobre as nossas vidas, nós atrapalhamos o trabalhar do Senhor sobre a nossa própria história, sobre o nosso desenvolvimento. Nós não podemos temer, porque a partir do momento que tememos, estamos esquecendo do que Jesus já falou diante das suas palavras. Porque quando Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, ele em nenhum momento ele temeu, ele simplesmente, ele fala em Salmos 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o teu pastor e nada te falta. Quem você está temendo? Faça a vontade do Pai, independente das suas circunstâncias, independente do que está acontecendo. Não olhe para as suas circunstâncias, porque se você olhar para as circunstâncias que te cercam, você vai se ver de uma pessoa ilimitada. E nós somos ilimitados, mas quando olhamos para o nosso alvo, que é Cristo, um Pai que nos ama, e nós que somos filho amado desse Jesus, nós podemos olhar nossa circunstância, por mais que não nos favorece, e falar: Jesus, o Senhor é na minha vida, o Senhor não me abandonou, o Senhor não esqueceu de mim, o Senhor me fez uma promessa, eu estou debaixo da tua palavra, eu vou fazer o que o Senhor falou que eu tenho que fazer, não diante do meu eu, do meu ego, mas diante do que o Senhor é na minha vida, e para que o teu nome seja glorificado, porque esse ministério não é meu, esse ministério é teu, isso o Senhor confiou de pôr nas minhas mãos, é o Senhor que vai responsabilizar, não sou eu que estou me responsabilizando por mim mesmo, mas é o Senhor que está no meu caminho, é o Senhor que me ajuda, é o Senhor que me sustenta. Quem você está temendo nesta noite? Não temas, a palavra de Deus está falando para você não temer. Você é filho de Deus. A partir do momento que nós tememos, nós estamos duvidando de quem é Deus na nossa vida, nós estamos deixando a incredulidade entrar no nosso coração, o sentimento de incapacidade. Nesta noite, tira esse sentimento de incapaz da sua vida, tira essa incredulidade, essa dúvida, porque Jesus é contigo. Não deixe as pessoas ditarem quem você é. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é filho amado de Deus. Jesus fala na palavra dele lá em Gênesis 1:26 que nós somos imagem e semelhança. A partir do momento que você dá ouvidos para terceiros, é como se você dissesse tudo que Deus já disse sobre você, não vale nada. Saiba quem você é em Cristo. Não importa o que os outros falam, não importa o que os outros pensam. O que importa é que Deus pensa sobre a sua vida. O que importa é que Deus já falou quem você é dentro do reino dele. O que importa é quem você é diante do que ele já colocou nas suas mãos. Não olhe para as circunstâncias, mesmo que muitos possam se levantar. E deixa eu te falar uma coisa. Muitas das vezes, quando Deus nos honra com algum chamado, com o ministério dele, porque todos os filhos de Deus que estão sobre essa terra têm um chamado a ser desenvolvido. Você não está neste mundo em vão. Você não é um acaso de simplesmente, minha mãe me teve. Não, Deus te trouxe a este mundo com um propósito. Não se sinta rejeitado, não se sinta abandonado. Deus te ama. Você não é um acaso, você não é simplesmente um erro. Não, você é o filho amado de Deus. Deus tem
planos, projetos para sua vida. Simplesmente se coloque diante dele. Não se sinta menosprezado. Não se sinta com esse sentimento de capacidade, porque você é um filho amado e Jesus te ama muito, porque ele permitiu que você viesse a essa terra para servir, para você saber quem ele é e para você desenvolver um relacionamento íntimo com esse Deus. Não abandone Deus por nada. Não abandone, porque ele nunca desamparou nenhum filho seu. Não temas, por mais que as circunstâncias desfavorecem a você, saiba que Deus está usando tudo isso para você, porque você está gerando o seu testemunho. Não temas diante das provações, diante do vale. Deus é aquele que faz você florescer no meio do deserto. Não temas diante das acusações, diante das críticas. Simplesmente você olha e fala: Deus, tu és o Deus que vai me justificar diante de toda essa situação que está acontecendo comigo. Deus, tu és o Deus que me justifica, tu és o Deus que me direciona, tu és o Deus que me ama, tu és o Deus que sabe do meu deitar, tu és Deus que sabe do meu levantar, tu és o Deus que me conhece por dentro e por fora. Não é uma crítica que pode te parar, não é uma crítica que pode te paralisar, não é o que os outros falam, ou ditam, ou pensam, porque vê a sua circunstância muitas das vezes não sair do lugar, mas saiba que você está escrevendo o teu testemunho, saiba que você está escrevendo a tua história. Não temas diante das acusações, não temas diante do que Deus te confiou, não temas, simplesmente erga a sua cabeça e segue em frente, porque maior é Cristo, e quem se levanta contra você está se levantando contra Deus. Não temas, porque Deus é aquele que é o único que vai te justificar. Ele te ama. Não temas. Que você está temendo nesta noite? Não temas. Jesus te ama. E ele te ama tanto que deu seu único filho para que morresse por mim e por você. Não temas. A palavra de Deus fala que nós não devemos temer a ninguém. O profeta Isaías foi um homem que não temeu líderes religiosos. Os reis, muito pelo contrário, quando os reis usavam as suas políticas que ia contra os mandamentos, os princípios da palavra de Deus, ele ia lá e enfrentava esses reis, ele ia lá e enfrentava esses líderes, ele ia lá e enfrentava todos, tudo por amor ao evangelho, tudo por amor à palavra de Deus. Ele era um homem que não tinha medo. Deus quer que nós sejamos corajosos, Deus quer que nós levantamos a nossa cabeça, Deus não quer que nós nos colocamos, porque Deus nos chamou como cabeça, Deus nos chamou como cauda. Não importa que muitos falam a nosso respeito, o importante é você ter gravado o teu coração quem você é diante de Deus. O importante é você ter seu coração blindado diante das críticas e diante de qualquer um que venha se contrapor diante de você. Saiba que você é em Cristo, você é mais que vencedor. Muitas das vezes as críticas vêm para tentar tirar a nossa identidade, a nossa essência de quem nós somos diante de Deus, e para colocarmos e para eles colocarem aquilo que eles querem, aquilo que eles pensam. Mas saiba que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não deixa a circunstância ditar quem você é, porque a circunstância nenhuma vai ditar quem nós somos diante do Pai. Quem nos justifica é Deus, quem nos aprova é Deus, e você é filho amado, filho aprovado. Você não está nessa terra em vão, você não é o caos desse mundo. Deus te chamou com um propósito, para servir e para seguir a Ele, e para ser, porque você pode olhar para a sua situação e falar: Deus, parece que não muda, parece que não sai do lugar. Simplesmente começa a falar: Deus é comigo, essa causa Jesus está trabalhando, nesta peleja não terei que pelejar. Jesus, ele entra nesta causa, Jesus, ele entra nessa peleja. E saiba que quanto mais nós colocarmos diante de Deus, mais você vai olhar para esse meio que parece que nunca sai do lugar. Você vai começar a dizer: muito obrigado, Senhor, porque aqui eu estou escrevendo meu testemunho, é aqui que eu estou florescendo. Muito obrigado, Senhor, porque até hoje o Senhor nunca tem deixado faltar nada sobre a minha vida, até hoje o Senhor nunca tem deixado faltar nada sobre o meu sustento do meu lar, porque o Senhor é conosco. Então quem nós estamos temendo? Nós temos que temer somente a Deus. Davi temeu a Deus, Davi o adorou. Davi, quando estava cuidando
das ovelhas, e ele enfrentou o urso, e ele enfrentou o leão, ele enfrentou sozinho, porque ele sabia que ele era diante de Deus, ele sabia que Deus era com ele sabia que ele era mais que vencedor, e ele sabia que coisas maiores podiam acontecer sobre a vida dele. Davi era um homem corajoso, Davi era um homem destemido, e Deus tá querendo levantar tá querendo levantar você, para ser pessoas corajosas, destemidas, no nome de Jesus, e não olhar a circunstância e paralisar, e não olhar para um lado e para o outro, se frustrar, e não ficar olhando às vezes para o outro, que muitas das vezes te critica, te aponta, e quer colocar você dentro de uma caixinha para te ver frustrada, mas olhar para o alvo, que é Cristo, olhar para ele, que é muito, que morreu naquela cruz e verteu todo o seu sangue por amor a mim, por amor a você. É por ele que nós estamos neste mundo, e é para ele que nós devemos dar toda a honra e toda a glória. Nós temos que levantar a cabeça e seguir em frente, porque Cristo é conosco, Cristo nos ama, e ele ama com amor incondicional. E quando na palavra de Deus fala, pode uma mãe abandonar seu filho, mas Deus jamais nos esquecerá, Deus jamais nos abandonará. Então nessa noite, não se sinta rejeitado, não se sinta menosprezado, não se sinta o caso da natureza, não se sinta que você não é ninguém. Deus é contigo, você é mais que vencedor. Jesus te ama muito, você não está nesse mundo em vão. Deus tem propósito sobre a sua vida, e por mais que você pensa que nada está acontecendo da forma que você quer, você está gerando o seu testemunho. Você não sabe, mas o teu testemunho vai levantar vidas, o teu testemunho vai transformar outras pessoas, porque o propósito de Deus é curar as nossas feridas, é curar o nosso passado, para que quando nós estivermos pronto, podemos levantar e ser usado para curar outras feridas, gerar transformação na vida de outras pessoas. Nossa vida neste mundo não é em vão. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura dos seus filhos, que dê e que fale do teu evangelho, que seja destemido diante do evangelho dele. Deus está à procura de filhos que não venha temer as circunstâncias, e que não venha olhar para o que o cerca, e não venha olhar aquilo que não tem, mas olhar para o consumador dos céus, mas olhar para Cristo, que tem que é o dono do ouro e da prata, e olhar para ele e buscar ele e simplesmente o adorar, porque ele já deu ele deu a vida dele por nós, e ele nos ama, e é por este amor que nós devemos simplesmente nos mergulharmos e falar: Jesus, eu quero me sentir amada em ti. Porque muitas das vezes nós sabemos que Jesus nos ama, mas nós não sentimos o amor dele por nós. E para sentir o amor de Cristo sobre a nossa vida, devemos ter um relacionamento íntimo com ele, para desenvolver o amor. Porque quando você desenvolver o amor e ter o amor de Deus ativado dentro de você, Deus vai alinhar a sua identidade nele. E quando ele alinhar a sua identidade nele, ninguém te para, ninguém te paralisa, ninguém te trava. Você não olha mais para a situação, você não olha mais para o caos, você não olha para mais nada, você olha somente para Cristo. Porque Jesus, ele é suficiente. Jesus, ele é suficiente na minha vida, ele é suficiente na sua vida. Deixa esse Jesus trabalhar em você. Não olhe para as circunstâncias, porque nós não devemos temer a nada neste mundo. Não temas, porque ele te ama. Não temas. Porque a palavra de Deus fala, lá em Isaías, no mesmo capítulo de Isaías, ele fala que nem o fogo te queimará. Até se passares pelas águas, ele vai passar conosco. Sobre o rio, não vai submergir. Nada pode nos desamparar desse amor de Deus. A Bíblia fala, quando Sadraque, Mesaque foram lançados dentro daquela fornalha, aqueles 3 jovens, eles não se curvaram diante da estátua do rei Nabucodonosor. Eram jovens destemidos.
Eram jovens que não olharam a corrupção, as luxúrias que eles poderiam se envolver, mas sempre tiveram o amor de Deus e os princípios e os valores cristãos dentro do coração deles. E eles foram lançados dentro daquela fornalha por não adorar aquela estátua. Mas saiba que o quarto homem estava lá. O quarto homem está aqui. O quarto homem está com você. Quem você tem adorado? Muitas das vezes nós não estamos curvando diante de estátuas, diante dos ídolos, mas temos feito coisas serem ídolos na nossa vida. Temos feito os objetos serem ídolos na nossa vida. Muitas das vezes nós não estamos idolatrando como as outras religiões idolatram de fato os ídolos. Mas quem você tem feito ídolo no seu coração? Quem você de fato tem adorado dentro de você? Quem tem sido o seu ídolo? Porque muitas das vezes o seu ídolo pode ser seu carro, pode ser suas coisas, pode ser suas conquistas. E Deus quer ser o suficiente. Deus quer preencher todo esse vazio dentro da sua alma. Porque muitas das vezes nós fazemos as coisas serem ídolos na nossa vida porque não sabemos de fato quem Deus é. Não mergulhamos diante do amor dele, porque Deus é suficiente. Saiba que todas as coisas que nós podemos ter, isso não quer dizer que você não pode ser próspero. Eu louvo a Deus e quero que cada um de vocês seja próspero. Eu estou querendo dizer que muitas das vezes colocamos coisas acima do nosso Deus, e Deus quer ser suficiente sobre nossa vida. Não temas ao homem, não temas a circunstância da sua vida. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o seu deserto, não olhe para o teu vale, olhe para Cristo, porque se você focar na circunstância que você está, se você focar no que você está passando, você vai se paralisar, você vai se frustrar, você vai desmotivar. Mas quando olhamos para Cristo, quando olhamos e voltamos aos nossos olhos a palavra de Deus, como Isaías, ele não olhou para as circunstâncias, ele não olhou para os falsos profetas, muito pelo contrário, ele ia lá e enfrentava, ia lá com o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo, ia lá e pregava sobre o pecado, ia lá e pregava sobre o que eles de fato estavam fazendo, e buscava que aquelas pessoas abrissem os seus olhos. Ele buscava que aquelas pessoas abrissem seus ouvidos para que o de fato estava acontecendo, porque muitas das vezes nós estamos com nossos olhos fechados e os ouvidos estão também tampados e não estamos vendo o que de fato está acontecendo diante do reino espiritual. Saiba que o reino espiritual, ele é real. É real, é de fato real. O diabo está trabalhando 24 horas e ele busca alguém que ele possa tragar. Simplesmente não paralise diante das circunstâncias. Ore, busca Deus, se coloque sempre na posição de Deus. Não temas. Não temas a ninguém, tema somente ao Senhor. Busque a palavra de Deus, se coloque na posição que Deus quer que você esteja, sem olhar para o lado, sem olhar para o outro. Não desista daquilo que Deus colocou em suas mãos. Mas não está acontecendo de fato como eu gostaria que acontecesse. É muita levante que tem se levantado, não importa. O que importa é que Deus é contigo. O que importa é que se Deus colocou nas suas mãos, é Ele que vai justificar, é Ele que vai operar, é Ele que vai fazer. Não se coloque. Não se coloque numa posição que você não se vê tão incapaz. Mas não tá, parece que ninguém tá me vendo. Ei, Jesus está te vendo. Você não está sozinho. Jesus está contigo. Não pare, não desista daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não desista. Simplesmente segue em frente. Jesus é contigo e Ele é suficiente na sua vida. Isaías, ele se levantou sozinho para proclamar, sozinho para falar do evangelho, e ele se levantou como um homem corajoso, destemido, seguro, sem medo. Jesus está em busca de pessoas corajosas, destemidas, sem medo de falar do verdadeiro evangelho. Deus está à procura de pessoas que venham se levantar no meio dessa geração e para influenciar outras vidas.
Jesus está à procura dos verdadeiros adoradores no meio deste caos que o mundo se encontra. Jesus está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, que se coloca diante dele e fala: eis-me aqui, Senhor, para fazer o teu querer, a sua vontade, sem olhar para a esquerda, sem olhar para a direita, mas busca sempre o alvo, que é Cristo. Jesus está à procura de verdadeiros adoradores. Jesus está à procura de pessoas corajosas, destemidas. Jesus está te procurando, Jesus te quer no reino. Jesus quer que você não venha temer, mas você venha se colocar sempre diante de Deus e o adorá-lo e buscá-lo, porque ele é contigo. Não olhe as circunstâncias. Muitas das vezes, a circunstância vem parece que nos paralisa, perde o brilho, a motivação de viver. Mas saiba que você está gerando o seu testemunho. Saiba que você está escrevendo a sua história. Não podemos desistir diante da situação. Não devemos temer o homem. Não devemos temer a ninguém, devemos temer somente ao Senhor, não devemos. Devemos olhar para o alvo, que é Cristo. Buscar sempre entrar e conhecer o verdadeiro evangelho. Devemos ter a nossa identidade alinhada com Cristo. Quando nós sabemos quem nós somos, ninguém pode te paralisar, ninguém pode te parar. Porque você sabe quem é em Cristo. Tenha esse Cristo testificado dentro de você. Tenha esse Jesus dentro de você. O amor dele ativado na sua vida. Saiba quem você é mais que vencedor. Você é menina dos olhos de Deus. E toda a atenção de Cristo está sobre a sua vida. Ele te guarda, ele te livra, ele te protege. E ele está vendo tudo. Não cabe a mim, não cabe a você querer se vingar de ninguém. Deixa que Deus cuida. Deixa que Deus está cuidando. Não precisamos agir com as nossas próprias mãos. Jesus é aquele que faz a sua própria justiça. Deus é aquele que nos guarda. Deus é aquele que nos livra. E mal nenhum chegar na nossa tenda. Simplesmente se coloca diante de Deus. Não esqueça quem Ele é sobre a sua vida. Não temas. Isaías não temeu. Davi não temeu. Porque hoje a Esther, vou dar um exemplo aqui de Esther. Esther perdeu seu pai, perdeu sua mãe ainda como criança. Ela ficou órfã de mãe, órfã de pai. É que ela, ao invés dela falar, meu Deus, eu sou uma coitada, eu não tenho mais pai, não tenho mãe. Não, ela foi buscar o que Deus poderia fazer pelo seu povo quando ela viu que ele estava sendo planejado pela morte, o povo judeu. E Deus nunca viu Esther como órfã, mas viu Esther como rainha. Deus não nos vê como incapazes. Deus não vê no reino dele. Deus não vê lá no seu reino. Quem nos vê incapaz às vezes somos nós mesmos. Mas saiba que esse sentimento de incapacidade Deus quer tirar da sua vida hoje. Deus tem uma grande história para fazer na sua vida. Permita-se mergulhar na intimidade de Cristo, no conhecimento da palavra. Permita-se a viver o evangelho. Permita saber quem Ele é. Tenha testificado dentro de você quem Ele é na sua vida. Porque quando terceiros vierem falar sobre o que eles acham, sobre o que eles pensam, você saberá quem você é em Cristo. Não pare de adorar este Deus. Não pare de buscar esse Deus. Não temas. Não temas porque Ele é contigo. Não temas. Não te assole. Porque Ele é o Deus que te fortalece no meio deste vale, no meio desse deserto. Deus está te fortalecendo.
Esse deserto, ele está te capacitando. No meio deste deserto, ele está simplesmente te dando a estrutura que você precisa para quando alcançar patamares altos, você ter estrutura e falar: eita, se eu não tivesse tido experiência do que eu tenho hoje, talvez teria parado. Não pare diante do deserto. Não pare diante do teu vale. Não para. Saiba que você está gerando o seu testemunho. Você vai parar no meio por quê? Porque parece que nada está acontecendo, mas vai acontecer. Tenha fé. Você está debaixo de uma palavra. Você está debaixo da promessa de Deus. E se Ele falou que Ele vai cumprir, porque Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tem dito eu e não faria. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Só porque você ainda não está vendo com os seus próprios olhos carnais, mas saiba que no reino espiritual Ele está trabalhando e está agindo a seu favor. E Ele vai fazer. Queira ou não queira, Ele vai fazer na hora certa, no tempo certo. E eis que Ele vai fazer e vai ser rápido. E quando Ele começar a fazer, você mal vai entender que vai ser uma coisa atrás da outra, porque grande vai ser a vitória de Deus sobre a sua vida. Ele vai fazer, Ele vai cumprir as promessas. E quando Ele começar a cumprir uma, Ele vai cumprir uma atrás da outra. Ele vai acelerar o processo. Porque você se permaneceu firme no vale, floresceu no deserto. E Ele é contigo. Não pare, não pare, porque Ele está trabalhando a seu favor. Nesta noite, gostaria que você se curvasse a sua cabeça, estaria orando neste momento. E a palavra é: não temas para a sua vida. Não temas. Não temas. Não temas, independente do que você estiver passando, não temas. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Estarei orando essa oração final. Senhor meu Deus, Pai, eu elevo, Senhor, Jesus, essas vidas, Pai, a quais está aqui, Pai, assistindo essa live. Ou aquelas que vão assistir depois, não importa. Senhor, abençoe cada uma delas. Eu creio que cada uma delas, Pai, tem um chamado, tem um ministério. Muitas das vezes, Pai, passa por problemas, dificuldades, circunstâncias difíceis, das quais nem elas conseguem entender, ou às vezes não tem ainda a estrutura que precisa para passar, mas o Senhor é a estrutura delas. O Senhor é o Deus que está com elas. O Senhor é o Deus que não abandonou, não esqueceu. Deus, elas estão debaixo de a tua promessa, da tua palavra. Assim como o Senhor foi com o profeta Isaías, foi com Davi, foi com José, foi com Esther, Pai. O Senhor é o mesmo Deus de ontem e será eternamente, Pai. A tua palavra, Senhor, ela não é antiga, ela não é moderna, ela é eterna. Deus, Pai, coloca a vida de cada uma dessas pessoas em suas mãos para que o Senhor possa trabalhar, possa operar teu milagre, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E assim eu já te agradeço, Senhor. Amém. Muito obrigada por cada um que estiver aqui presente. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Amém? Muito obrigada. Fique com Deus, pessoas.